Obviamente, estamos todos aqui esperando, né, uma notícia que se espera não seja confirmada. E se for, meninos, a qualquer momento, ou eu sabendo aqui, ou vocês sabendo aí, vocês me interrompam. Tá bem. Tá? Beleza. Sem problemas. Sobre a possível demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. Eu acho muito curioso, porque consta agora que o presidente teria decidido demitir e recuado. Todos vimos que ele marcou uma reunião ministerial para o horário, né, coincidindo com o horário das coletivas, que têm sido dadas, né, todos os dias, agora com um grupo de ministros, mas indubitavelmente a estrela, mesmo com a mudança feita, a estrela da entrevista coletiva é o ministro Mandetta da Saúde. Que se transformou, é curioso, ele se transformou, o Mandetta era relativamente desconhecido, ele vem de uma família de políticos, uma família tradicional de políticos, mas ele era relativamente desconhecido do grande público. É possível até que se fôssemos fazer uma análise técnica do seu desempenho durante esse tempo, talvez até, o Cuba, o Furuya, a gente encontre erros técnicos dele. Mas ele se transformou numa referência porque passou a adotar o padrão internacional de combate ao coronavírus, adotado pela esmagadora maioria dos países e pela quase unanimidade dos especialistas em epidemiologia. Restando algumas exceções que eu noto, os que contestaram, viu, ex-ministro Osmar Terra? Os que contestaram o isolamento são textos que já têm alguns dias, e alguns dias estão fazendo toda a diferença nesta história. Porque ainda se está entendendo o comportamento do vírus e ainda não está claro exatamente como ele opera e a destruição que opera na saúde. Né? Não vi a notícia ser desmentida, mas eu li no New York Times que um tigre do zoológico de Nova York está contaminado. Não é que ele está com vírus, isso já se tinha encontrado em narina de cachorro. Ele contraiu a Covid-19. Sabe-se muito pouco, como disse aí sim o Mandetta, tratar esta epidemia, esta pandemia, segundo critérios de outras gripes, e essa nem é uma gripe exatamente, ela simula, né? De outras doenças, é um erro e tem se mostrado um erro. Erro confirmado. Erro confirmado. O caso de Milão vai entrar para a história. Assim como a campanha indecorosa Milano não se ferma. Não é? Não se para Milão. A economia. Até que ficou evidente que não havia mais onde colocar os mortos. O colapso absoluto no sistema da saúde. Há pouco houve a entrevista coletiva com técnicos de ministérios e a orientação do Ministério da Saúde segue sendo a mesma em favor do isolamento social neste período. E como eu disse aqui, está em arquivo, porque eu cometo a imprudência de estudar antes de vir falar com vocês, né? Eu digo imprudência porque é mais fácil praticar populismo vagabundo e michuruca, né? O isolamento social é uma fase do combate. Não é o objetivo. Não é o ponto de chegada. É um ponto de partida. Para não colapsar a saúde, não colapsando a saúde e conseguir administrar depois a contaminação em massa que virá. Com seus casos extremos que vão demandar serviço da saúde. Meu Deus do céu, o que há de difícil, o que há de incompreensível nisso? A esmagadora maioria dos brasileiros entendeu isso. A esmagadora maioria do mundo entendeu isso.
Como ontem ficou claro mais uma vez, o nosso presidente não entendeu isso. E alguns outros que ficam fazendo demagogia barata. Como se alguém estivesse gostando do que está em curso. Como se alguém estivesse feliz de estar preso em casa. Como se alguém olhasse com gosto para a recessão que vem aí, para talvez a depressão econômica que vem aí. É um assinte, a suposição de que isto é uma guerra ideológica, é um assinte, é uma agressão à inteligência, é uma agressão à humanidade, é um crime de lesa humanidade. E eu vou advertir mais uma vez, e às vezes há quem confunda advertência com torcida. O presidente Jair Bolsonaro está se esquecendo de que existe uma liminar do Supremo, concedida pelo ministro Roberto Barroso, que está em vigor e que traduz até onde sei o entendimento do Supremo a respeito, que deixa claro que o não isolamento social não é uma alternativa. Porque ela se choca com valores protegidos pela Constituição. O ministro deixou isso muito claro lá, quando proibiu a campanha O Brasil Não Pode Parar. O ministro evocou razões constitucionais. Com todas as letras, ele evidencia que a conclamação das pessoas para sair às ruas é criminosa. E o presidente da República incide e reincide nesta tese. Em algum momento terá de se haver com a justiça. Augusto Aras, procurador-geral da República, disse: concedem-se certas licenças ao presidente. Quais, procurador? Procurador, o senhor está fazendo história. Todos estamos. Na hipótese de que não morramos todos, acho que não. Vamos sobreviver como civilização, como país? As pessoas estão fazendo história. Vão ter de acertar suas contas. O que cada um disse nessa crise está ficando registrado. Não some mais. Nunca sumiu a rigor, mas depois os historiadores precisavam fazer um baita trabalho para escarafunchar. Agora não, tá tudo aqui, ó. Eu estou botando aqui. Estou botando a mão no meu computador. Tá tudo aí. Tá na nuvem. Ninguém apaga. Ninguém apaga. Num momento de intranquilidade como esse, em que as pessoas estão apavoradas em casa, e é justo que estejam, dado o que se passa no mundo, nós temos um primeiro-ministro de um dos países mais ricos, de um dos 7 países mais ricos do mundo, de uma das maiores economias do planeta, na UTI. Boris Johnson. Primeiro-ministro da Inglaterra foi para a UTI, do Reino Unido. E até havia 3 semanas, um pouquinho mais, o Reino Unido especulava justamente em aplicar a tese defendida pelo Osmar Terra. Quando ele ficou sabendo que haveria quase 2 milhões de mortos, segundo projeções muito objetivas e técnicas, ele recuou. O Reino Unido tardou em fazer o isolamento, como boa parte dos países. Como aconteceu na Itália, como aconteceu em Milão. E aí vaza-se uma informação de que o Mandetta está sendo demitido, depois do que disse o presidente ontem, né, às portas do Palácio da Alvorada. Nós vamos tratar disso daqui a pouco. Sim, houve um vazamento, um teste de opinião pública, Se vai demitir ou não, não sei. O Mandetta, convenham, ele tem de ter uma paciência de Jó, né? Espero que não tome ele a iniciativa de se demitir. E eu insisto, menos por ele, não estou fazendo uma crítica ao trabalho dele, mas estou falando da equação que se formou.
E que o Bolsonaro, se quiser, que assuma essa responsabilidade pela demissão. Uma coisa eu digo, não sei onde vocês moram, eu sei aqui de onde eu moro. Onde eu tenho certeza, eu creio que nesse bairro 70% votaram em Bolsonaro. Dadas várias características do bairro. E a simples possibilidade de demissão do Mandetta, e eu assisti, eu ouvi um panelaço assim, do nada, no meio da tarde. Presidente, eu sempre sou muito franco, não é mesmo, general Luiz Eduardo Ramos, que ontem estava com o Bolsonaro nas portas do Palácio? Talvez a demissão do Mandetta, se acontecesse por iniciativa do presidente, apressasse uma solução, que parece que o presidente quer de todo jeito. Por quê? Diante da evidência de que a esmagadora maioria da população apoia as medidas de restrição, diante do praticamente consenso científico de que este é o caminho agora, não para sempre. Hoje eu dei no meu blog, eu consegui recuperar o texto, um documento que saiu no Centro de Estudos do Exército. O documento foi publicado, depois foi retirado. Eu consegui a íntegra. Tem link lá no meu blog. E o documento publicado no Centro de Estudos do Exército diz com todas as letras, várias vezes, que o isolamento social, ou chamado isolamento horizontal, é a medida correta nesta fase. E que ele é o pressuposto para a saída desta fase para outras, quando então se puder administrar o desastre. Não é possível governar um país, presidente, intranquilizando o povo sob o pretexto de defender os seus interesses. Porque o senhor colocou na cabeça de que se trata de uma guerra eleitoral. Olhe, presidente, a enormidade desta sua abordagem, porque ela custa vidas. O senhor está fazendo coisas, presidente, para a história que um dia o Brasil talvez vá se envergonhar. Ontem o senhor se ajoelhou e um pastor anunciou o seu milagre. Hoje não morreria ninguém mais no Brasil. A partir daquele momento, inclusive, não morreria mais ninguém no Brasil da doença. Daqui a pouco nós vamos atualizar os números. Não é aceitável que se governe o país desse modo. Não é aceitável que as soluções, daqui a pouco eu vou abordar isso também, vou até anotar para não esquecer aqui, né? Da chamada PEC da guerra, né? PEC de guerra, a proposta de emenda constitucional que permitirá ao governo gastar o quanto for preciso para cuidar desta coisa. Esta solução não nasceu no governo porque o governo não sabia o que fazer. Essa solução nasceu de um professor que já trabalhou para o governo, sim, para governos passados. Foi levado a um ministro do Supremo, o ministro do Supremo levou o presidente da Câmara. Porque, infelizmente, o Ministério da Economia também não sabia o que fazer. Que de resto deram ao Paulo Guedes metade do governo. E ele paralisou. Foi preciso romper a paralisia. Agora o esforço é para ver se o dinheiro chega às pessoas, porque também não está chegando. Eu, sinceramente, não estou pregando que esse caia, aquele caia, eu não estou preocupado com isso. Mas, presidente Jair Bolsonaro, os seus seguidores, a partir de uma criação do seu grupo aí de família e outros,
passaram a chamá-lo de mito. E o senhor deve acreditar mesmo que o senhor é um mito. O senhor não é. O senhor é um governante que tem que governar com outros. A pior coisa que poderia acontecer seria, e já aconteceu, está acontecendo, o senhor acreditar que o senhor é mito. Essa crença de que o senhor é mito fez com que o senhor acreditasse que o senhor podia pegar metade do governo e dar, e entregar para um homem, no caso Paulo Guedes. E ele, na sua imodéstia proverbial, disse, tá bom, obrigado, cuido disso. Não está cuidando. Não está cuidando. Não sabia nem o que fazer. A solução teve de vir de fora. Ah, então tem todo mundo de sair? Não, não sei. Tem todo mundo de botar a bola no chão, se julgar humano, falível e conversar com outras pessoas. E se mirar na experiência internacional. E ter como preocupação principal fazer o dinheiro chegar aos pobres. Logo. E as empresas, logo. E não ficar alimentando boato, ficar vazando informação, ficar demitindo ministro, seja a porta do palácio, seja vazando informações aqui e acolá, porque caso não haja demissão, então vai ter a imprensa adora fake news. Não é um bom caminho. Eu farei questão de ler aqui um texto. Não sei, no rádio certamente eu estou sendo ouvido, nas redes sociais não sei, deu uma parada aqui na minha internet, não sei se vocês estão me acompanhando. Estou sendo visto por aí? Ou aqui, só aqui no meu? Aqui tá normal. Então Tô tá, te assistindo pronto. no YouTube também. Muito bem, vamos lá. Um amigo me mandou um texto que seria, eu vou dizer seria, porque eu não tive tempo de procurar o texto original, do Antonio Scurati, que é um escritor italiano, que escreveu um livro, aliás, uma coincidência, o texto chegou hoje, a minha mulher encomendou ontem, para um site que entrega livros em casa, o livro M, o Filho do Século, que é uma biografia romanceada de Mussolini, mas calcada, segundo consta e segundo amigos que leram, em farta documentação, que trata da vida do Mussolini entre 1919 e 1925, do agitador de esquerda, né, socialista, até o líder fascista. E consta, é um livro extraordinário, nós encomendamos ontem, né, deve estar chegando aí. Esse texto vem como sendo de autoria do Antonio Scurati. Eu estou falando isso só porque eu não vi, é um procedimento meu. Acho que é mesmo. Mas se não for, é um dos mais contundentes e belos textos, um pouco triste sim, sobre a doença, a Covid-19. Né? Só uma coisa, eu já ouvi por aí Covid-19, que houve 19 gripes antes. Gente, Covid não é isso. Covid é de coronavirus disease, a doença do coronavírus. 19 porque é o vírus de 2019. Tá claro? Não é porque teve 18 antes. Porque surgiu em 2019 e o Covid é isso. Né? Ele mora em Milão, em sendo o Scurati. Se não for alguém que mora em Milão. E eu peço que vocês prestem atenção. Nossa, você vai ler, não vai ficar aborrecido? Não, não vai não. Você vai gostar. Como posso convencer a minha mulher de que enquanto olho pela janela estou a trabalhar? Perguntava-se Joseph Conrad no início do século passado. Eu, em vez disso, pergunto-me, como posso explicar à minha filha que quando olho pela janela vejo o fim de uma era? A era em que ela nasceu, mas que não conhecerá, a era do mais longo e distraído período de paz e prosperidade
desfrutado na história da humanidade. É linda essa passagem. Vive em Milão, até ontem a mais evoluída, rica e brilhante cidade da Itália, uma das mais desejadas do mundo, a cidade da moda, do design, da Expo. A cidade do aperitivo, que deu ao mundo o Negroni Sbagliato e o Happy Hour, e que hoje é a capital mundial da Covid-19. A capital da região que sozinha soma 30 mil contágios confirmados e 3 mil mortos. Uma taxa de mortalidade de 10%, os caixões empilhados à frente dos pavilhões dos hospitais, uma pestilência vaporosa que paira sobre as torres da sua catedral, como sobre as cidades amaldiçoadas das antigas tragédias gregas. As sirenes das ambulâncias tornaram-se a banda sonora dos nossos dias. As nossas noites são atormentadas por homens adultos que choramingam no sono. O que é? Sente-se bem? Nada, não é nada. Volta a dormir. Milhares de amigos, parentes e conhecidos tossem até cuspir sangue sozinhos, fora de todas as estatísticas e sem qualquer assistência nas camas dos seus estúdios decorados por arquitetos de renome. Se neste momento olhar pela janela, vejo uma pobre loja de conveniência gerida com admirável diligência por imigrantes singaleses do Sri Lanka. Até ontem era uma singular anomalia neste bairro semicentral e a seu modo elegante. Uma nota dissonante, hoje é um lugar de peregrinação. Na fila para o pão, em frente às suas vitrines despidas, vejo homens e mulheres que até ontem o desdenhavam por não ter a sua marca preferida de farinha. Ficam apoiados pela disciplina do desânimo a 1 metro de distância uns dos outros, ao mesmo tempo ameaçadores e ameaçados, com máscaras improvisadas feitas de pedaços de tecido com os quais até ontem protegiam as plantas exóticas no seu roof garden, gases desfiadas penduradas nos seus rostos com a melancolia mole dos restos de uma era acabada. Vejo estes homens e estas mulheres tristes, incongruentes consigo mesmos. Olhos, não tenho nenhuma intenção de os diminuir ou de troçar deles. São homens e mulheres adultos, contudo, por cima das máscaras mostram um olhar assustado das crianças carentes. Chegaram totalmente despreparados ao seu encontro com a história e, no entanto, precisamente por esse motivo, são homens e mulheres corajosos. Fizeram parte do pedaço mais abastado, protegido, longevo, bem vestido, nutrido e cuidado da humanidade a pisar a face da terra. E agora, na casa dos 50, estão na fila do pão. A sua aprendizagem na vida foi uma longa aprendizagem da irrealidade televisiva. Tinham 20 anos quando assistiram, a partir de suas salas de estar, a primeira guerra da história humana ao vivo na televisão. 30 quando foram alvejados através dos televisores pelo terror midiático. 40 quando a odisseia dos condenados da terra aterrou nas praias, chegou nas praias das suas férias. Todos encontros fatídicos que não poderiam perder. As grandes cenas da sua existência foram consumidas em eventos midiáticos. Foram guerreiros de sala, banhistas das praias dos imigrantes, veteranos traumatizados pelas noites passadas em frente à televisão. E agora estão na fila do pão. A sua infância foi um mangá japonesa, a sua juventude uma festa de piscina, lembram-se? Era sábado à noite, íamos a uma festa, era sempre sábado à noite, íamos sempre a uma festa. A sua idade adulta é um tributo a uma trindade sossa e feroz, o frenesi do trabalho, os verões na praia, o sublime do spa. Viveram bem, melhor do que qualquer outra pessoa, mas quanto mais viviam, mais inexperientes eram na vida. Nunca conheceram o terror da guerra, nunca foram tocados pelo sentimento trágico da existência, nunca viveram uma questão sobre o seu lugar no universo. E agora, aos 50 anos, com os cabelos já brancos, o abdômen distendido e a ânsia que lhes incomoda os pulmões, estão na fila do pão. Turistas compulsivos correram o mundo sem nunca sair de casa e agora a sua casa marca para eles os limites do mundo. Sofreram quase só dramas interiores e agora o drama da história catapulta-os para a linha de fogo de uma pandemia global. Tem uma casa na praia e um carro de última geração, mas agora estão na fila do pão. Tiveram mais cães do que filhos e agora arriscam as suas vidas para levar o seu pudo para fazer xixi.
olhos da janela do meu estúdio enquanto escrevo. Observo-os enquanto o número de mortes sobe para 4.000, quando escreveu. Enquanto o contágio cresce exponencialmente, enquanto eu sustenho a respiração, enquanto seguro a respiração para não inalar o ar do tempo. Olhos e compadeço-me deles, porque foram a geração mais sortuda da história humana, mas depois tocou-lhes viver o fim do seu mundo, justamente quando começaram a ficar demasiado velhos para esperar um mundo vindouro. Porém, terão de o fazer, e o farão, estou seguro. Vou ter de imaginar o mundo que têm sido obrigados a experimentar nestes dias. Um mundo que se questiona sobre como educar os próprios filhos, sobre como preservar um ar respirável, sobre como cuidar de si e dos outros. Uma era acabou, outra começará amanhã. Hoje estamos na fila para o pão. Hoje os jornais titulam: resiste, Milão. E Milão resiste. Lanço um último olhar pela janela sobre os meus contemporâneos dos 50 anos, os meus concidadãos milaneses, os meus rapazes repentinamente envelhecidos. Como são grandes e patéticos, com os seus tênis de corrida e as suas máscaras cirúrgicas. Tenho piedade, compreendo-os, compadeço-me deles. Dentro de alguns segundos estarei na fila junto deles.